Muito bem, gente, estamos de volta e eu converso agora com a Marcela Jung. Falei certo, Marcela? Jung. A Marcela é administradora de empresas e também uma profissional coach, life coach. Life coach que entra, Life coach, né? E vai nos falar justamente nessa questão do encontrar o que eu gosto de fazer. Tem muitas pessoas, Marcela, que têm essa dificuldade de encontrar o seu verdadeiro eu interior na questão da profissão. Muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar e muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar que uma fase da vida delas acabou e que elas têm que passar para outra. Então, às vezes, tem essa dificuldade de saber o que eu quero, porque ou eu gosto tudo, ou eu não gosto de nada. E, às vezes, você entra numa empresa, se dá bem lá por um certo período de tempo e você já cresceu tudo que você tinha que crescer lá. E aí chegaria outra fase. É difícil, às vezes, assumir que aquela fase acabou, já não serve mais para você e agora tem um novo lugar para você ir buscar crescer mais. É a dificuldade de cortar as ligações, de cortar os contatos, ou é o medo da mudança? Diria que os dois. Até você investiu muita coisa em uma carreira, às vezes você não quer largar todo o tempo, o dinheiro, às vezes, né? Se for uma carreira autônoma, que você investiu ali. E o medo do novo, do desconhecido, né? Só que o que nos deixa satisfeitos, o que nos deixa plenamente felizes é o crescimento. E o crescimento sempre traz o desconhecido. Mas infelizmente ou felizmente, porque muitas vezes é na dificuldade que as pessoas crescem, devido às mudanças que o Brasil passou e tem passado nos últimos anos, crise financeira, falta de demanda de empregos, perda de emprego, as pessoas, os profissionais tiveram que se adequar à nova realidade. E muitas vezes perdem os seus postos de trabalho e dizem, e agora, Marcela, para onde que eu vou? O que eu faço? Né? Vou insistir na minha mesma profissão? Como é que eu vou me redescobrir? Como é que eu vou achar novos valores para continuar a minha empreitada? O que você diria para esse pessoal, Marcela? Essa crise me atrapalhou um pouco no meu trabalho, porque é isso, às vezes quem está ainda no emprego tem medo de sair, já não está satisfeito lá. E tem medo de sair dele por não ter essa possibilidade grande de achar um novo lugar. Às vezes, né, o medo de não conseguir entrar num novo lugar. E quem saiu, aí eu acho que chega até a ser uma oportunidade, às vezes, da pessoa ter saído. Porque, às vezes, você já não está rendendo mais no trabalho, o dono da empresa precisa que aquilo dê certo, ele te manda embora. Às vezes você está rendendo e a empresa quebrou mesmo, né? Então, mas é uma oportunidade de você daí ir fazer o que você realmente quer. Porque as pessoas têm tendência a se limitar à realidade delas. O comodismo, muitas vezes entra? Com certeza, zona de conforto, né? Zona de conforto. E elas estão se limitando à realidade delas. Então, eu não vou fazer o que eu sonho em fazer porque é muito arriscado e isso não é para mim, não é para o meu bico, né? E quando você consegue assumir essa postura de não, eu realmente quero fazer isso, está muito longe de onde eu estou hoje, mas eu colocando isso como objetivo, eu já começo a formular estratégias. Então o meu cérebro volta a atenção dele só para aquilo e ele começa a achar meios de conseguir alcançar aquilo. Eu vou citar mais um exemplo, eu vou citar 3 exemplos aqui. Falamos da pessoa que está tentando se redescobrir após a perda do emprego. Vamos falar agora do pessoal da terceira idade, às vezes não terceira idade ainda, mas se aposentou cedo e não quer ficar parado. Como é que ele vai redescobrir uma outra atividade, um outro a fazer para ele continuar trabalhando e tendo a sua renda? É possível? Com certeza. Eu ouvi uma história de um dentista que ele já não poderia mais atender pessoas, porque a habilidade dele poderia comprometer uma pessoa por causa da idade dele. E ele passou a usar essa habilidade que ele tinha, que era uma habilidade manual, né? Porque ele era
estética, então ele esculpia o dente para fazer esculturas mesmo. E ele ficou super famoso na área de esculturas, já com muita idade. Então ele conseguiu redirecionar um talento que ele tinha, uma habilidade, para outra área. Gostei dessa palavra, redirecionar. Agora eu vou pegar o terceiro exemplo. A pessoa na sua tenra idade, o jovem que acaba de sair dos bancos escolares e está em dúvida, faço uma faculdade disso, daquilo, faço um curso técnico, para onde eu vou, o que eu gosto, qual é a minha habilidade? Ou entro naquela, eu sou péssimo, não sei fazer nada, eu não gosto de nada. Então eu te dei 3 exemplos aí. Dentro desses 3 exemplos, como que o coach pode ajudar essa pessoa nesse momento de questionamento para poder direcioná-lo, seja no primeiro emprego, seja lá o aposentado que está tentando se redescobrir numa nova fase da vida, seja a pessoa que perdeu o emprego e está com essa, para onde que eu vou? Como é que o coach pode auxiliar esse público? Eu divido o meu coaching em autoconhecimento e estratégia. Nesse caso que você me falou, seria na questão do autoconhecimento. Quais são os meus valores, quais são os meus medos, o que me limita, por que eu não dou todo o meu potencial. Normalmente se você pensa, será que eu consigo? Será que eu vou dar certo? É porque você tem pensamentos que estão te limitando. Você tem medos que estão te limitando. Então, quais são esses medos? Por que eu não consigo dar esse próximo passo? Normalmente é um próximo passo lógico, a gente sabe qual que é. Só que a gente não quer assumir essa responsabilidade, porque se não der certo, a culpa é minha. Então, nesse estágio de não saber direito a direção, é com o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu realmente quero para mim? Quais são os meus valores? Isso. Qual é a minha missão de vida? O que eu quero oferecer aos outros? O que eu tenho para oferecer aos outros? Porque, Marcela, me corrija se eu estiver falando besteira, mas todo o bônus tem o seu ônus. E tem que ver se a pessoa está pronta para pagar esse ônus para atingir seus objetivos. É o sair da zona de conforto. Com certeza. Porque até é isso, quando você entende a sua zona de conforto e você abarca um pouquinho mais do que a zona de conforto, isso vira uma nova zona de conforto. Então, não adianta você fazer uma vez esse processo. É um processo que você vai ter que fazer pelo resto da vida. Porque a gente vai crescendo fazendo isso, saindo um pouquinho da minha zona de conforto. Na prática, quais ferramentas, entre muitas, que o coach, no caso você, aplica no seu coach, é isso? Isso. Para que ele possa tirar de dentro dele, porque não está fora, né? Sim. A resposta está dentro dele, mas muitas vezes ele tem a dificuldade de poder retirar o melhor. Quais ferramentas que você utiliza para auxiliar o teu coach nessa descoberta? Depende do cliente. Tem cliente que eu uso ferramentas comportamentais, então hoje, essa semana, você vai conversar com 3 pessoas que você não conhece, porque a pessoa é tensa, tem dificuldade de sociabilizar. Tem gente que tem facilidade nisso e tem dificuldade em entender a si mesmo, as suas emoções. Então, essa semana você vai ficar 1 hora por semana prestando atenção nas suas emoções. Essa até é uma tarefa que às vezes parece simples para uma pessoa e para outra não é. E tem ferramentas aplicáveis mesmo. Então, eu faço uma de valores para a pessoa escrever quais são os seus valores, ver o que está indo um contra o outro, né, para poder dar a possibilidade da pessoa ter tudo o que ela quer e não ter porque uma coisa está opondo a outra. Ou uso ferramenta de marcar X, às vezes, em quais são os sintomas de medo que você tem. Você vai analisando, você vai avaliando o progresso do teu coach? Sim, com certeza. A gente sempre estabelece, você começou assim, agora você já mudou isso. Estabelece metas para você, inclusive, ir majorando o progresso? Depende, é um sistema de medidas, né? Sim, metas e um objetivo. Então, tem que ter um objetivo maior, só que às vezes essa pressão de estabelecer um objetivo agora limita o cliente. Então, depende sempre do estágio que o cliente está.
Eu não posso falar para o cliente, vamos falar o que você tem que fazer agora, se ele não sabe o que ele quer fazer, né? Perfeito, perfeito. Você vai prepará-lo primeiro. Sim. Vamos descobrir juntos o que realmente ele quer. Uhum. E claro, cada pessoa é um indivíduo, um ser único, tem que ser trabalhado de forma individual, enfim, a evolução de cada um é diferente também. E essa questão da meta, ela é bem importante, assim, a meta é fundamental para você chegar no teu objetivo, mas não adianta você ter uma meta por ter uma meta, só para você ter um objetivo, porque dessa meta fica vazia. Pela tua experiência, vamos pegar lá, a maior dificuldade que você conseguiu entender do teu cliente jovem, por que ele tem esse medo? Qual é a principal? Claro, generalizando, cada indivíduo é diferente, mas generalizando, se pudéssemos fazer isso, qual é o principal medo da pessoa nessa primeira fase da vida? Acho que na primeira são 3 medos. Medo de perder alguém próximo, medo da crítica e medo da pobreza. Ok. Esses são os 3 principais medos na juventude, eu acho. A pessoa que perdeu o emprego, que está em casa ali, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Qual é o maior medo das pessoas? Medo da pobreza. Da pobreza. O aposentado já está aposentado lá, né? Mas ele não quer parar, não quer ficar em casa. Qual é o maior medo ou objetivo? Vamos trocar a palavra medo por objetivo. O que ela busca? Vitalidade, acho. Vitalidade, se sentir vivo. A partir dessas respostas você começa a trabalhar as opções para o teu cliente, é isso? Sim. Com certeza. Vamos eliminar os medos e colocar propostas positivas? Com certeza, eu sempre busco, até porque o coaching ele é baseado na psicologia positiva, então olhar os aspectos positivos. Porque olhar só o medo, ele acaba, ficar sempre olhando para o medo, né? Tem que deixar o medo para trás e olhar para frente. O que eu falo não existe espaço para 2 pensamentos no cérebro, né? 2 pensamentos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando eu tô com medo, eu não tô com o meu desejo. Claro, claro. Então, o foco é lá na frente. É isso? É como se fosse um atleta. O que eu quero? Medalha, eu quero ganhar, eu quero isso. E aí vai trabalhar para que isso aconteça. É isso? E quando você não sabe ainda, você não sabe qual medalha você qual quer, medalha? Né? Mas você já sabe como você quer se sentir. Então, como que é um trabalho pleno? Eu estou crescendo, eu estou leve, eu estou empolgado com o que eu faço. Então, não preciso necessariamente já ter a resposta, mas eu tenho que saber como eu quero me sentir. Ah, perfeito. Como é que eu quero me sentir? Mas o que eu quero lá na frente, né? Sim. O estado de prazer, de sucesso. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Isso. É isso? Vamos conversando para que isso aconteça. Isso. Você quer conhecer um pouco mais da profissão Life Coach? Como é que é desenvolvida? Tem alguma dúvida? Marcela, qual é o teu contato? No Insta é Marcela Jung Coach e no meu site é marcelajung.com. Daí dá para mandar perguntas ou agendar uma sessão por lá. Bacana. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você. Quando eu tiver dúvida do que fazer, eu ligo para você. Marcela, para onde que eu vou? O que eu faço? Pode deixar que eu atendo. Joia, obrigado por ter vindo, viu? Vamos chamar o intervalo, gente, na volta nós vamos falar sobre arte. Em 1 minuto estamos de volta.